Qual é o nome dessa música, Gabi? Gabi, colinha pra gente, o nome da música. Qual é o nome, você sabe? Qual é o nome? Portugal The Man. Pedrão Mariano começou com tudo nessa segunda, né? Segunda-feira, página em branco pra gente desenhar o que a gente quiser, né, Solange? Descansou? Descansei o corpo, a cabeça ainda tá acelerada, mas a gente toca. Então descansou, é a cabeça que a cabeça que é o pior, né, Sol? É verdade. Segundona fica aqui com a gente, solzão lá fora, mas daqui a pouquinho a gente vai saber se ele vai permanecer ou não. Pertinho de você é o melhor presente do Falando Nisso. Bora lá começar, dia de saúde, mas antes tem aquela mensagem pra gente sempre alimentar um pouquinho a nossa alma e nosso coração. É tão simples, se você acredita em milagres, eles acontecem. Agora, não, Sol, eu não acredito. Mais cedo ou mais tarde, Deus faz um milagre na sua vida e faz você também mudar de ideia. Querendo ou não, eles acontecem. Prodígio, o que tem no programa? Sol sobe o número de mortos por deslizamento de terra no Rio de Janeiro e sobe também o número de assinaturas contra o aumento dos ministros do STF. Participe do programa, tire suas dúvidas e concorra a prêmios. Falando em prêmios, a semana já começa com muitos prêmios nas redes sociais. No nosso Facebook tem um kit Tracta com vários produtos de beleza para você ficar mais bonita ainda. Para concorrer, você só precisa curtir e compartilhar essa foto que está na página do Falando Nisso. E no Instagram tem um kit Cooper com várias delícias para o seu café da manhã ou seu lanchinho da tarde. Para concorrer, é só curtir, marcar 2 amigos nesta postagem. Não deixe de participar. Vamos começar o nosso bate-papo porque hoje é dia de dicas de saúde. Tem gente que às vezes sente muito enjoo e fala assim, eu tô empanturrado, comi demais, mas o enjoo pode ser aquela náusea, pode ser sinal de alguma coisa mais séria, viu? Uma dorzinha no umbigo também, só uma dor diferente, algo parecido com gases, mas que está assustando, pode ser apendicite. Para que ele existe no organismo da gente, o apêndice? Só para inflamar? Ele está aqui para nos orientar, o doutor Rodrigo Bruno, coloproctologista. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a vocês. Para que existe isso na vida da gente, doutor? Para que, por favor? Obrigado. Para que tem apêndice? O apêndice, então, é um órgão que é o vestigial que a gente fala, Sol. É um órgão que, com os anos, ele vem diminuindo, mas, a princípio, ele não tem uma função no organismo. A gente até às vezes acaba falando que ele está ali só para inflamar, né? Só para o médico operar. Mas é uma coisa que a gente tem que realmente ficar e prestar bastante atenção. A apendicite, às vezes, ela é levada como uma doença inflamatória mais simples, que é dada em criança, que resolve fácil, mas não. O apêndice é uma doença que ela pode inflamar, se você não prestar atenção, ela pode evoluir e pode levar a um caso mais sério. E às vezes o sintoma, eu tinha uma amiga, eu comentei com o doutor, viu, Eugênio? Tem uma grande amiga, a Gil, ela achou que era problema nas costas, porque ela não conseguia levantar, ela andava arcada assim, e não era, teve que operar de emergência o apêndice. Nas costas? Não, mas não é que a dor era nas costas, ela que não conseguia levantar. Por causa da dor, ela se arqueava. Exatamente. Nossa, mas realmente, o Sol também tem um caso na família e a gente fica assustado, doutor. Fica sim. Então, você também, Fernando? Atenção. Você operou, Fernandão? Fernando está falando que sim, que operou o apêndice também. Foi de última hora, Fernandão? Foi de última hora, olha só. Tem perguntinha aí, bastante aí, né? Temos, e o pessoal está participando bastante. Só ela diz aqui, o filho dela tem 30 anos. Obrigado pelo elogio, viu? Começa pra gente só. O filho dela tem 30 anos e está com sintomas. Ela disse sintomas de apendicite e ele fica tomando remédio por conta própria para aliviar a dor, doutor. E ela diz aqui que tem medo disso. E homens, ela já cita aqui também que homens têm dificuldade de procurar médico. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando com o tempo. Acho que aqui, falando nisso, desde que começou com essa parte de saúde, ajudou a gente muito, porque as pessoas têm mesmo um contato mais com essa parte de saúde. E essa é a grande preocupação nossa. O apêndice, ele começa a inflamar, ele é um órgão que vai inflamando, mas ele, na grande maioria das vezes, pode complicar se você não procurar um médico, porque é uma patologia cirúrgica. Tem alguns casos raros, que são exceções, que a gente, às vezes, tratando com antibiótico, resolve. Mas isso é exceção. O apendicite, quando é diagnosticada, é de tratamento cirúrgico, e isso tem que ser levado em consideração. Então, se ele realmente está com dor, a suspeita dele é a dor que vai se irradiando e ficando mais desse lado direito do abdômen, ele precisa procurar um médico, um pronto-socorro, quanto antes. Agora, vamos até Niterói. Um beijo para Niterói. Aliás, os nossos sentimentos para Niterói, a gente já vai mostrar o porquê, né? Teve uma tragédia que aconteceu lá. O Antunes, ele diz o seguinte: uma pessoa, eu operei o apêndice, doutor, há pouco tempo, só que eu estou com muito inchaço no local.
Não dói quando eu pressiono, mas eu devo voltar ao médico? Antônio, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, porque a gente tem duas maneiras de operar o apêndice, né? Sempre faz a cirurgia aberta, que a gente fala que é aquele corte do lado direito do abdômen. E a gente às vezes faz por videolaparoscopia, que o pessoal até fala brincando que é a laser, mas não é. Por videolaparoscopia, que é uma forma de você operar o apêndice com menos trauma cirúrgico. Quando a gente faz o corte, que talvez seja o caso do Antônio, isso às vezes pode deixar um pouquinho de secreção, chama seroma. A gordura, quando você corta, ela pode deixar um pouco de secreção. Isso às vezes fica um pouco inchado. E a gente sugere que ele volte ao médico ou ao pronto-socorro, porque às vezes tem que drenar isso. A gente precisa tirar um pontinho para isso ser drenado. Sim, porque se mantiver ali, pode às vezes causar um quadro de infecção da ferida operatória. Ok, vamos saber quais os exames, se é que existem exames que podem fazer o diagnóstico antecipado da apêndice, viu? Isso aí, só enquanto apendicite, né? Apendicite, exatamente. Apêndice todos temos, Exato. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas aqui para o doutor, porque agora você fica bem informado com as notícias da redação. Tá dando o que falar. Um abaixo-assinado com quase 2,5 milhões de assinaturas pede que o presidente Michel Temer vete o aumento do salário do Judiciário e também no Ministério Público. Até aliados de Temer estão recomendando ao presidente que não confirme esse reajuste. E a gente vai saber os detalhes com Valteno de Oliveira, direto de Brasília. Aumento de 16,3% nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e da Procuradora-Geral da República, com efeito cascata, terá um impacto de 6 bilhões e 200 milhões de reais por ano nas contas públicas, dinheiro que é bancado pelos contribuintes. Com o novo teto, o vencimento de um ministro do STF sobe de 33.700 para quase 40 mil reais. Um abaixo-assinado virtual lançado pelo Partido Novo contra o reajuste, que inclui as hashtags Aumento Não e Veta Temer, já conseguiu quase 2,5 milhões de assinaturas. De acordo com o partido, a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe o chefe do Poder Executivo de aumentar a despesa com servidores, faltando menos de 180 dias para o fim do mandato. O presidente Michel Temer tem 15 dias para vetar ou sancionar o reajuste, mas nos bastidores é tido como certo que Temer não vai interferir na decisão dos senadores, até porque o Judiciário se comprometeu, em troca do aumento de salários, cortar o auxílio moradia dos juízes. Nossa, é bem bonita essa história. Eu corto o auxílio moradia, mas eu aumento seu salário, elas por elas, né? Num país com quase 13 milhões de desempregados. Não é questão de respeitar aquilo que foi acordado, e sim prestar atenção na sinalização do povo brasileiro. Existe uma diferença bem grande. Bom, virando a página um pouquinho, o Ministério Público decidiu pedir à Justiça a transferência de Marcola e outros chefões do PCC para presídios federais. Vamos saber o porquê com a nossa repórter Daniela Lopes, direto da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange e Eugênio e a todos. Nisso, olha só, o pedido do Ministério Público foi após a descoberta de um plano de fuga. Atualmente, os líderes do PCC estão presos na penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau e mobilizam toda a segurança pública do estado de São Paulo. Uma bomba relógio. Marcola e seus comandados estão presos na penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau e mobilizaram toda a segurança pública do estado de São Paulo por causa da descoberta de um plano de fuga. Tropas foram deslocadas de cidades próximas. Da capital, seguiu a rota elite da PM paulista. Cidades pacatas do oeste do estado, onde estão os presídios que abrigam a cúpula do PCC, se tornaram as mais policiadas do país. Durante uma cerimônia, Márcio França chegou a descartar a necessidade de transferência dos chefões do PCC. Depois da declaração de França, a promotoria decidiu agir à revelia do governo. O pedido de transferência inclui promotores da capital e interior e lista de 15 a 20 presos da P2 de Presidente Venceslau, inclusive Marcola. A Justiça não tem prazo para responder. Se a resposta for positiva, é o Sistema Penitenciário Nacional quem determina o destino dos presos entre as unidades federais. Independente de onde vai ficar um ou dois ou três ou mais líderes do PCC, a segurança da população é que está em jogo, né, Eugênio?
Em jogo, Solange, botou em jogo é a palavra. Mas vamos lá. Continuando aqui, situação complicada no fim de semana também. Após 90 horas ou 4 dias de interdição, a rodovia dos Tamoios foi liberada para os motoristas, finalmente. Dani, qual a situação do momento? Boa tarde. Muito boa tarde, Eugênio. Olha, a situação agora é normal, viu? O tráfego está livre desde as 5 horas da tarde deste domingo. Nesse momento, nenhum problema grave para o motorista, o trânsito fluindo novamente. No entanto, a concessionária alerta que é possível sim uma nova interdição caso chova nos próximos dias. Então, atenção aí quem estiver se programando para viajar nesse próximo feriado prolongado, viu? Mas neste momento nenhum problema grave, mas tem operação parecida no trecho de serra como sempre, viu, Eugênio? Na rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem um pouquinho de lentidão no trecho de São José dos Campos, do quilômetro 145 ao 144 da pista sentido São Paulo, devido a excesso de veículos. Do mais, nenhum problema grave. É justo, viu? Porque após 23 pontos de deslizamento, aí realmente é importante, se ameaçou, é melhor parar mesmo e deixar tudo mais seguro. Vamos falar agora do tempo. A semana começa com temperaturas mais altas. Previsão de chuva apenas para quinta-feira, bem no feriado. Vamos conferir agora na previsão do tempo. Campos do Jordão faz 26 graus, lá não chove. Solzinho vai aparecer também. Aqui no Vale do Paraíba, Caçapava, 30 graus. Não muda muito em Aparecida, também sem chuva. Então tudo tranquilo, repetindo até quinta-feira que as coisas começam a mudar. E lá no litoral, São Sebastião, 28 graus, assim como Ilhabela, também sem chuvas. O destaque de hoje aqui, São José dos Campos, hoje faz 30 graus, quinta-feira começa a chover, apesar do tempo mais quente também 30 graus, e na sexta começa a ficar mais friozinho, 26 graus. Só os boletos vencidos até mesmo de cartão de crédito, já podem ser pagos em qualquer agência bancária. Mais informações no próximo bloco. E daqui a pouco tem as dicas do Doutor Sorriso, que toda segunda-feira está aqui cuidando da saúde da sua boca. Quando procurar um ortodontista, o especialista responsável pelo tratamento das maloclusões, dos dentes tortos. Daqui a pouco, no programa Falando Nisso, vou estar falando das principais indicações para iniciar um tratamento ortodôntico. What about us? What about all the times you said